Estamos de volta no seu programa Conexão Diária desta quarta-feira. E quarta-feira, você já sabe, é dia dele, Irã Jacó, no quadro Semente do Bem. Mais uma semana que a gente planta aquela sementinha do bem aqui na cidade, na região. Irã, seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, boa tarde a você, meu amigo telespectador. Na semana passada eu não estava aqui ao vivo, né? Eu fui a Divinésia fazer um trabalho lá, um trabalho muito legal. Um abraço para o pessoal de Divinésia. Plantou sementinha lá Plantei sementinha do bem lá também. Então, hoje nós vamos falar de um assunto que é reconhecendo os dons e valorizando os talentos, né? É um assunto assim que a gente pode, quem estuda, estudante, pessoas que não sabem ainda os dons que tem, os talentos que tem, é bom prestar bem atenção que pode, de repente, abrir uma porta nova na vida da pessoa. Depois você vai explicar que a diferença de dom e talento tem diferença. Claro. Né? Quero mandar um abraço para o José Catarino Rocha, meu amigo do Facebook, que toda quarta-feira assiste o nosso programa. Um abraço para todos os integrantes da Câmara dos Vereadores de Ubá, em especial ao Jorge Gervásio, Jorge da Kombi. Um abraço para a Rosilene Schettino, do Cláudia Dávila, que eu estive lá hoje, fazendo uma palestra. Viu, Rosilene? Um abraço para você. E para o meu amigo, o deputado eleito Disseu dos Santos Ribeiro, o nosso abraço também, felicidades. Vamos lá, vamos começar? Vamos começar. Então, diferença de dom e talento que eu vejo, né? Eu vejo que o dom é uma coisa que a pessoa nasce com ela. Então, eu já vi criança de 3, 4 anos tocar violão, tocar piano, uns dons assim maravilhosos que a pessoa já veio com ele, já nasceu pronto, que Deus entregou para essa pessoa. O talento costuma aparecer, às vezes, até depois, pela caminhada da pessoa, pela vida da pessoa, pela necessidade da pessoa. Às vezes, o aperto na vida, a dificuldade, faz a pessoa descobrir um talento que ela tem dentro dela. Por exemplo, às vezes uma pessoa trabalha em determinada profissão. Vamos ver o meu caso, falando de mim, né? Eu sou engenheiro civil, formado. Eu pensava que o meu talento maior fosse matemática, fosse engenharia. E não é. E não era. Porque com o passar do tempo, depois que eu fui caminhando, que eu fui trabalhando, que eu fui vendo assim, que a empresa que eu trabalhava, uma empresa que não acabou não dando certo, pela dificuldade que eu vivi, eu desenvolvi um talento dentro de mim que eu já tinha, mas eu não sabia que eu tinha, que é o que eu estou fazendo aqui agora, né? Não é uma coisa assim que eu gosto de fazer, me dá prazer. Porque o talento, a pessoa sente prazer em fazer. Não é aquela coisa que a pessoa faz bem feito. Sim, é uma coisa bem feita. Mas o talento é quando a pessoa faz uma coisa na excelência. Ela quer cada vez mais aprimorar aquilo que ela tem dentro dela. Eu vi outro dia uma passagem na Bíblia muito interessante, em Mateus 25, 13, que conta uma história assim. Que um homem, vamos falar assim, para ficar mais atualizado, vamos colocar um empresário. Uma pessoa viajou e deixou seus funcionários tomando conta do seu patrimônio. Para ficar fácil de entender, ele entregou para uma pessoa 5 talentos. Entregou para outra pessoa 2 talentos. E entregou para o terceiro funcionário, terceiro empregado, 1 talento. E viajou. O que é que esses funcionários fizeram? O de 5 talentos, pegou esses 5 talentos e multiplicou eles. Aplicou, fez negociação com esses 5 talentos. O de 2, a mesma coisa. E o de 1 pegou esse talento e enterrou ele. Ficou com medo de perder o dinheiro, e guardou lá o talento dele lá. Talento é uma moeda, né? Que a gente fala talento, para ficar mais claro para a pessoa entender. Muito bem. Quando ele volta de viagem, ele chega perto desse que recebeu os 5 talentos e pergunta: onde estão os 5 talentos que eu te entreguei? Aí ele pegou e entregou 10 para ele. Falou, 10? Eu falei, sim, senhor, eu apliquei e agora estou te retornando os seus 5 mais 5. E ele então respondeu para ele assim: servo fiel, olha só, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Olha só. Aí o de 2 fez a mesma coisa, dobrou em 4. Aí falou, servo fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E quando chegou no último, que ele deu 1 talento só para ele, onde está o talento que eu te dei? Ele falou, eu fiquei com medo e enterrei o talento. Quer dizer que você não usufruiu, você não usou, você não expandiu, você aguardou o talento. Falou, sim, senhor, então eu vou te tomar esse talento seu e vou entregar para o de 5 talentos. Isso é palavra de Deus, mostrando o quê? Que quando Deus nos dá um talento, se você não aplicar esse talento, não desenvolver esse talento para si e para o próximo, é sujeito a Deus te tomar.
Olha que coisa interessante. Então, esses talentos que nós recebemos, que muitas vezes estão ainda encobertos dentro de nós precisamos fazer um trabalho de garimpagem, buscar lá dentro de nós o que é que nós somos capazes de fazer. Uma palavra que alguém fala para a gente pode despertar um grande talento. Se uma pessoa chegar perto de uma criança e falar assim, você é burra, você não vai dar nada nessa vida, essa menina vai carregar isso, eu já vi pai fazer isso. Você é burro, você não vai dar nada nessa vida. Como que uma criança dessa vai crescer? Burra, achando que não vai dar nada na vida. Agora, um pai que fala, chega perto de um filho, vê as suas notas, dá um incentivo para o garoto, fala, ô meu filho, que bom, parabéns, papai está feliz por você, mamãe também está feliz, as professoras, quer dizer, essa palavra pode desencadear um talento enorme dentro de uma pessoa que nem ela sabe que ela tem. Falando de mim mesmo, quando eu era pequeno, meus 5 anos, eu cheguei em casa com o meu primeiro caderno de notas, eu mostrei para o meu pai. Me lembro direitinho, papai estava podando uma roseira. E eu era tão pequeno, papai tinha 1,5 m. Para eu poder olhar o meu pai de baixo para cima, que eu era muito pequeno, né? E achar o papai grande. E aí meu pai falou assim, tirou do bolso um dinheiro e me deu, falou assim, vai comprar um ingresso para você ir no cinema. Nunca mais eu esqueci disso. Aí eu fiquei, dentro da minha cabeça, ficou assim, eu quero ser um bom aluno. Papai me reconheceu. Então, o talento da pessoa precisa de estímulo. Uma palavra pode mudar a vida de uma pessoa. Então, que Deus nos entrega os talentos que Ele nos dá é para serem desenvolvidos e para ser fermentado. Dá licença, viu, Renato? Vou pedir para você focar aqui. Esse livro aqui, eu trouxe só para ilustrar esse trabalho que eu estou falando. O livro Momentos a Sós, de nossa autoria, foi publicado na Itália, foi traduzido no italiano e publicado na Itália com o nome Il lievito e il pane, que significa o fermento e o pão. Só por que eu trouxe para mostrar? Tá bom, Renato. Só para mostrar o seguinte, o fermento significa que é nosso dever. O que o fermento faz numa massa? Ele não incha a massa? Ele não aumenta a massa? O fermento somos nós, para levar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala bem claro, a ti muito foi dado, a ti eu cobrarei mais. Quanto mais Deus nos dá, mais nós temos que fazer por onde para poder retornar isso em forma de obra, porque isso se chama caridade. Não existe fé sem caridade. Só existe caridade pela fé, porque caridade, fé sem caridade é fé morta. Então, quando Jesus, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor de todo o universo, né, que veio aqui à Terra para poder o quê? Arrebanhar a gente, ser o nosso bom pastor. Você veja só, uma luz superior dessa, vinha aqui cá para ser um pastor de ovelhas, no chão, junto com a gente, e nós? Como é que nós estamos sendo? Nós estamos sendo pastores também, porque quando a gente aprende alguma coisa na vida, que é bom para nós, que a gente vê que é uma coisa de Deus, é nosso dever fazer igual o fermento, expandir, levar a palavra. Como diz na palavra de Deus também, tu és o sal da terra, né? O que é o sal da terra? O sal tem a propriedade de conservar, é a gente conservar a palavra de Deus. Onde a gente escutar alguma coisa, que fizermos integração dessa palavra dentro do nosso coração, que isso começar a fazer parte da nossa consciência, é nosso dever expandir isso, como eu falei aqui a respeito dos talentos. Essa parábola do talento é uma parábola riquíssima. Se a gente prestar bem atenção e ver que essa pessoa que estava com 5 talentos, ela o quê? Ela aumentou a quantidade de moedas, vamos chamar assim, de talento, multiplicou essa moeda e retornou a quem? Quem que é esse homem que viajou? Esse patrão? É o nosso Deus, que deu a gente a vida, que deu a gente esses talentos todos que nós temos e que é nosso dever fazer com que esses talentos sejam usados em obras para a humanidade. Quanto mais estivermos prontos, a palavra pronto, está em prontidão para poder servir a humanidade, através dos talentos que são presentes divinos que nós recebemos, mais nós chegaremos perto de Deus, com certeza. Linda, linda mensagem. Não é a parábola legal? Era. Eu achei assim uma maravilha, achei um espetáculo. Quando eu vi isso, eu fiquei, meu Deus do céu, é verdade. E que às vezes a gente usa de comodismo, achou mais fácil enterrar o talento esconder, do que arregaçar às vezes a as pessoa mangas. tem medo de falar, tem medo de se expor. Sabe por que tem medo? É porque não tem humildade. Olha, uma coisa que eu cheguei à conclusão disso, quando a pessoa fica com muito receio de se mostrar, de mostrar o que ela tem por dentro dela, o talento desenvolver, é a falta de humildade, sabe? Porque não quer errar.
não quer dar mão à palmatória, fica com medo das pessoas falarem, das pessoas debocharem, das pessoas rirem, e prefere esconder o seu talento do que realmente se expor as suas obras para a humanidade, que tanto precisa. E aqui foi falado, quando é dado um talento a gente que a gente não usa, é sujeito a perder o talento, né? Então é o momento de multiplicar. Não é momento de multiplicar esse talento, de fermentar esse talento, crescer. Que todo mundo tem, com certeza, esse dom e também esse talento. Algum dom e algum talento. Sim. Irã, tema para a próxima semana? Eu tenho um tema aqui muito profundo, muito interessante, para você que está me ouvindo, prestar bem atenção, para não haver más interpretações. Eu vi o padre Fábio de Mello, na quarta-feira passada, toda quarta-feira eu assisto o programa de direção espiritual, que eu acho uma bênção, uma maravilha. Palavras, adoro. Então ele falou a respeito da maldição e da bênção familiar. Acontece muitas pessoas assim, isso é coisa da família. Aquela doença é coisa da família. E aquela sina é coisa da família. E aquela família é uma família abençoada. Tudo de bom acontece com eles. Isso é fato. Ele fala que existe sim. E existe oração para quebrar isso. Que nós precisamos aprender, porque se acontecer qualquer coisa, vamos supor uma coisa lá atrás, no antepassado nosso, aquilo fica enraizado no gene da família. Olha que coisa impressionante. E eu ouvindo um padre, do grau do padre Fábio de Mello, falar uma coisa dessa, eu me propus a estudar isso. Eu acho um desafio. Estudar uma coisa que a gente não tem assim ainda conhecimento, é muito importante para a gente poder fermentar, como eu falei, desenvolver o nosso talento, tanto de aprender, quanto de comunicar e passar para vocês. Então esse é o tema que eu estou propondo. Né? Ficar bem claro o que significa isso para a pessoa não interpretar mal, né, a nossa palavra. Com certeza, tirar as suas dúvidas a respeito deste tema também na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Irã, mais uma vez, muito obrigada pela Eu que agradeço a todos vocês e até uma nova oportunidade. Obrigado. Até lá. O programa vai para um breve apoio cultural. Volto já, não saia daí.